Olá, está no ar o programa MMTV da Associação Mineira de Municípios. Todas as quartas, às 19 horas, estaremos juntos para apresentar soluções para o desenvolvimento municipal. No programa de hoje, você vai conferir a audiência pública que aconteceu na sede da associação relativa às tarifas da Copasa. Saber sobre as mudanças do novo marco regulatório da sociedade civil. E ainda, uma entrevista sobre as exigências, medidas e soluções para o início do mandato dos gestores municipais com o presidente da MM, Antônio Andrada. A MM, em parceria com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento, recebeu mais de 30 prefeitos e 20 secretários municipais em uma audiência pública para a segunda etapa da revisão tarifária da Copasa. A proposta metodológica foi detalhada em 5 notas técnicas disponibilizadas no site da ARSAI para conhecimento de todos. E o objetivo principal é ajustar as tarifas da Copasa, resguardando os cidadãos dos seus direitos. Aqui é para reunir, vamos dizer assim, todas essas disfunções, levar esse conjunto de problemas para que a Copasa possa melhorar a sua prestação de serviço. A MM tem o objetivo e o escopo de trabalhar no sentido de ajudar todos os municípios, em todas e qualquer área que ele atua, e essa área é uma área importantíssima dentro do município. Água e esgoto é algo que é desejo e é uma necessidade da população. Os principais assuntos debatidos buscam assegurar o equilíbrio financeiro do prestador, mas principalmente proteger os interesses dos usuários. Todo o processo de revisão tarifária, ele se pauta nos princípios da lei, e um deles é a questão da modicidade tarifária. E na exigência de eficiência por parte da Copasa. Então, quando a gente está construindo a tarifa, a gente está construindo a tarifa pensando numa Copasa que tem que operar e prestar seu serviço de forma eficiente. Se ele tem que ser eficiente, ele tem que ser eficiente para o usuário. Primeiro, eu quero parabenizar a MM por ter tido essa iniciativa de fazer mais essa reunião aqui nesse espaço. Existe, nesse âmbito, um reclamo praticamente quase que geral no que se refere às cobranças e alguns investimentos que ainda não foram feitos. Então, eu acredito que nós precisamos de avançar nessa discussão para chegar no denominador comum. Desde o início de janeiro deste ano, o novo marco regulatório teve as parcerias que faltavam aprovadas. Essa pode ser uma boa oportunidade para o início dos mandatos com os novos gestores. Em vigor há um ano, o novo marco regulatório teve as parcerias que faltavam entre município e organizações aprovadas desde o dia 1º de janeiro de 2017. Tratam-se das leis que definem as normas de relacionamento entre poder público e rede privada para parcerias de organizações da sociedade civil e os estados ou União. Hoje, a sociedade exige uma postura diferente dos administradores públicos, Há uma exigência na transparência e a lei vem trazendo e mostrando os benefícios dessa transparência, trazendo as associações, trazendo as entidades para dentro da administração pública e também levando a administração pública para dentro dessas instituições. Dentre as adequações do marco regulatório estão: ficha limpa dos dirigentes das organizações da sociedade civil, chamada pública por parte do Estado e prestação de contas na internet para o acesso de qualquer cidadão. Há muita exigência, mas uma exigência boa. Então, aquele que está devidamente regularizado, aquele que está devidamente capacitado, aquele que demonstrar capacidade, tem muito a contribuir e o benefício maior será para a sociedade de um modo geral. Para o consultor do município de Barbacena, Rafael Oliveira, a lei é um instrumento de transparência para a sociedade. É um grande ganho para a população e também para a administração pública, porque vai ser um objeto de total transparência, moralidade e, sobretudo, impessoalidade. Então, sem dúvida nenhuma, o marco regulatório é interessante, é importantíssimo para todos nós. Com o intuito de capacitar os novos gestores, o CQGP iniciou o ano realizando o curso da Lei Marco Regulatório. Parabenizar a MM pela iniciativa da interação dos municípios, a estrutura oferecida, e é importante a gente poder estar adequando a legislação
que hoje está em vigor a partir de 1º de janeiro desse ano, com a realidade dos municípios. Então, um curso muito bem elaborado, com conteúdo programático muito bem feito, com a capacidade das pessoas que estão apresentando o curso. É importante que os representantes municipais fiquem atentos aos prazos e oportunidades neste primeiro semestre. Confira agora a entrevista com o presidente da Associação Mineira de Municípios. Durante a nossa conversa, ele falou sobre as possibilidades e requisitos para uma boa gestão. Com quase 30 anos de experiência na vida pública, hoje eu converso com o presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Andrada. Obrigada por nos receber, presidente. É um prazer. Presidente, eu gostaria que o senhor começasse falando quais são as primeiras medidas que os novos gestores devem tomar assim que assumem seus lugares. Sem dúvida nenhuma, é cuidar da organização da equipe e ter total domínio sobre as questões financeiras. Hoje a crise econômica faz com que qualquer despesa possa se transformar num problema. Então é preciso ter um domínio da situação econômica, financeira e orçamentária da prefeitura e ter uma boa equipe para isso, né? O senhor tocou em um ponto que nós já íamos discutir. Montar uma equipe. Como é a escolha das pessoas para ter uma equipe de peso? Sem dúvida nenhuma, o primeiro requisito é ter confiança na pessoa que está sendo indicada para determinado cargo, né? Essa relação de confiança, ela tem que existir o tempo todo, porque você delega funções, entrega tarefas, transfere poder, e isso você só deve fazer, eu acredito, para a pessoa que você tenha um mínimo de confiança naquele instrumento, naquela ferramenta que a pessoa irá lidar. Obviamente que, completando isso, a pessoa tem que ter sensibilidade política e conhecimento técnico. Às vezes, trabalhar com prazos atrapalha um pouco a pessoa. E ser eleito é trabalhar com prazo, normalmente de 4 anos. Como lidar com isso? Viver o momento presente sem se preocupar com a nova eleição? Olha, realmente é uma questão muito complexa. O governante assume e, geralmente, quem assume com uma expectativa muito positiva. Ele é o vencedor, a mensagem dele foi a que teve melhor acolhida entre a população, então ele entra, como se diz também no ditado popular, num clima de lua de mel com a população. Aos poucos, isso se desfaz de uma certa maneira, porque é muito difícil corresponder a todas as expectativas. Então, o conselho que eu dou, que eu acho que é interessante, é que o governante não deve ficar muito preocupado com os aplausos do início. São os aplausos do final que têm peso. No início, geralmente, todo mundo é aplaudido. Agora, terminar o mandato com o conjunto da obra sendo reconhecido é que é o mais difícil. Então, é preciso que o gestor tenha sempre esse norte de que haverá um julgamento do seu governo ao final, mas o julgamento será a soma de vários atos praticados. Então, ele não tem que ter ansiedade, ele tem que, cada caso, cuidar com muito interesse, com muito zelo, querendo praticar sempre o correto, buscando, obviamente, essa acessibilidade política, porque muitas vezes há opções. Elas se equiparam, elas se equivalem, mas você pode, de uma maneira ou de outra, agradar mais ou menos. Isso é a sensibilidade política que dá. Por outro lado, você tem que realmente atender a demanda da população. É o conjunto da obra que vai fazer realmente o reconhecimento popular. Então, o gestor ele tem que estar preocupado, sim, em ter um somatório de ações que, no final, seja positivo. Mas, para que isso aconteça, ele tem que ter regularidade diária na sua gestão. E tendo regularidade, provavelmente ele vai ser reeleito. Com certeza. Presidente, com relação aos projetos e parcerias possíveis durante o mandato, como aproveitá-los? Olha, num país como o Brasil, que vive hoje uma crise gravíssima no setor econômico, financeiro e mesmo político, na questão ética, não está fácil. Hoje a credibilidade do homem público ela está sendo colocada em xeque e isso dificulta muito as ações e as parcerias. Então, os novos gestores têm que focar realmente em buscar parcerias que sejam viáveis, para que elas possam servir de exemplo, para que outras aconteçam também. Essa credibilidade é que vai fazer com que a sociedade, as instituições e possíveis parceiros apareçam. Sem essa credibilidade, as pessoas têm uma tendência a se afastar do poder público, que hoje está muito instável, não gera muita segurança. Outra questão é que a prefeitura, para poder também fazer parcerias, mesmo com os entes federativos, ou seja, o Estado e o governo federal,
ele tem que estar muito bem organizado. O município tem que estar em dia com várias obrigações. Isso também é muito complicado. É preciso que o prefeito tenha essa atenção de colocar a prefeitura totalmente regular para que possa receber verbas, assinar convênios, fazer parcerias com entidades públicas. O senhor falou nessa questão de responsabilidade. A responsabilidade fiscal vem sendo uma coisa que assusta os novos gestores, justamente porque 54% tem que ser designado ao pessoal. Como lidar? A lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada, organizada, ela foi instituída num período de muito equilíbrio, né, financeiro, econômico, orçamentário e político do país. Então foi uma lei feita para a estabilidade. Ela, no momento de instabilidade, ela vira um complicador, porque quem não cumpre essas regras pode ser acusado de improbidade, né, pode ser acusado amanhã de um crime. Então ela coloca o gestor público numa situação muito delicada. Sem dúvida a lei está aí, né? É óbvio que no caso concreto, cada ação que é praticada, o gestor, se amanhã for questionado, ele terá a oportunidade de se explicar, de contextualizar aquele momento. Mas como regra geral, se ele descumprir, em princípio ele está numa situação de irregularidade. Na análise do caso concreto, você pode mitigar isso e explicar o porquê, e com isso você fica livre do problema, se você não deu causa a ele. É a questão de pessoal. Como a receita cai, a folha sobe naturalmente, porque o salário mínimo sobe, então o percentual da folha sobe. Mesmo que o prefeito não contrate ninguém, a folha vai subindo sozinha. E isso faz com que o índice seja extrapolado. Ora, nesse caso, o gestor não deu causa, ele não é culpado, mas é um problemão. É uma situação grave que o município passa. Então, o prefeito tem que estar muito bem orientado para cumprir, né, todas as regrinhas, todas as orientações e normas que a lei de responsabilidade fiscal impõe sobre os gestores. É uma questão que vem assustando os prefeitos. Muito. Manual de Prefeitos Eleitos. A Associação Mineira de Municípios agora vai ofertar para os novos gestores um manual, vai disponibilizar, que vai ser vendido, não é isso? Sim, nós organizamos na AMM, através de um estudo muito grande, com todo o conhecimento que a AMM tem ao longo da sua existência, um manual para poder orientar, ajudar, colaborar com os novos prefeitos, justamente no período da sua eleição até a posse e nas primeiras semanas de governo, para que ele tenha ali um alerta e uma orientação básica sobre esses pontos que são muito importantes. É um trabalho robusto que a AMM fez. Foi apresentado esse manual naquele congresso de prefeitos eleitos e agora a AMM está disponibilizando para os gestores, mas está ampliando o leque, né? Está fazendo com que esse material possa chegar, né, ao cidadão comum, ao advogado, ao técnico, ao engenheiro, todo aquele que tenha um interesse na gestão pública e queira conhecer as suas facetas. É realmente um material muito interessante, inédito, e que traz um arsenal muito poderoso, muito positivo para aqueles que querem lidar na gestão municipal. Quem quiser adquirir o manual é só entrar no site da Associação Mineira de Municípios ou entrar em contato pelo telefone que nós vamos disponibilizar aqui. Para finalizar, presidente, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esses 70% novos gestores dos 853 municípios. Nesse cenário de crise que o país vive, o Estado brasileiro realmente vive uma situação muito delicada, o principal conselho e mensagem que eu deixo para os gestores, muita cautela. A mudança por si só, ela não garante nada de bom, né? A mudança só é boa quando ela é bem feita. Então é preciso que o gestor tenha muita calma, aproveite bastante tudo aquilo que ele herdou, faça uma análise bem feita disso e mexa em pontos bem detalhados, bem estudados, para otimizar e melhorar aquilo que puder ser feito. Agora, obviamente, aquilo que precisa ser mudado, tem que ser mudado, né? Mas não fazer mudança pela mudança. Só isso não é positivo nesse momento, por isso, porque esse dispêndio de energia, dinheiro, recursos em algo que muitas vezes é um capricho e não traz resultado positivo à população. Calma, cautela, bom senso é a grande mensagem dos dias de hoje. O AMM TV de hoje fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Para enviar sugestões sobre temas que você gostaria de ver no programa, entre em contato pelo telefone 31 21 25 24 38. Até semana que vem.